4h07 aqui no Recife. A gente começa bate-papo aqui com o nosso Tema Livre. E eu tô aqui no estúdio com a Eliane Veloso. Ela está lançando o seu livro hoje às 19 horas na Livraria Cultura aqui do Passa Alfândega, que é um livro belíssimo, Sonho Branco, uma trilogia. Eliane, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Eliane, logo de início, parabéns, né? O livro está belíssimo, as fotos muito bonitas, as imagens muito bonitas, a diagramação, é um projeto belo, né? Parabéns. E o conteúdo, com certeza, é instigante, não é? Você trata aí de questões de ancestralidade, uma coisa meio xamânica, né? Fala pra gente um pouco sobre esse sonho branco. O projeto Sonho Branco, na verdade, era uma coisa simples que acabou virando alguma coisa muito grande, muito complexa. Porque eu comecei a fazer o projeto, uma coisa um pouco doméstica, para homenagear o meu avô, Manu de Mello, que plantava algodão no interior de Pernambuco, no agreste pernambucano. E eu colhi algodão algumas vezes, assim, meio como brincadeira de criança, de adolescente, mas eu acabei colhendo algodão com meu avô. E eu comecei esse projeto para homenagear o meu avô, né, resgatando essa memória, porque eu acho que é uma coisa que a gente, inclusive, está perdendo a memória das pessoas que plantaram algodão em Pernambuco, né, por muito tempo. E depois dessa primeira parte desse projeto, algumas coisas aconteceram que transformaram totalmente. Essas coisas passaram por cima do projeto, da coisa mais familiar do projeto, e acabaram que houve uma grande transformação, e aí o projeto cresceu e acabou virando 3 jornadas. Pois é, aí uma jornada, mas que conta também toda uma história de essa busca da ancestralidade, esse resgate, e que você tem como fio condutor exatamente isso, né? Esse respeito à memória ancestral, e a terra, a água, né? Como você coloca, como você fala aí no seu livro. Eu acho que uma das grandes coisas que a sociedade perde, né, que as comunidades perdem, é esse referencial do ancestral. Porque aí vem, junto com essa memória, vem todos os conhecimentos, as crenças, talvez religiosas ou não religiosas, né, a espiritualidade também não necessariamente religiosa, ela vem através desse convívio com a história do ancestral. Eu acho que, por exemplo, quando você tira uma comunidade indígena de um determinado lugar, você não está simplesmente dispersando os homens do local de origem dele, né? Você está dispersando toda uma energia que foi gerada pela vida, pelas alegrias, pelos sofrimentos, né? Pelas construções sociais daquele povo. E aí você tira dali, você remove para um outro lugar. Essa coisa grandiosa, ela se perde. E para ela se perder menos, ou tentar resgatar um pouco essa memória, é que precisa que a gente tente buscar essa memória dos ancestrais mais próximos, no meu caso, nos ancestrais que povoaram o agreste pernambucano, e numa memória mais longínqua, os descendentes africanos. Você é de Lagedo? Eu sou de Lagedo, Pernambuco. E essa coisa do culto ancestral, da reverência ao ancestral, a gente não vê muito na nossa cultura, na cultura ocidental, europeia. A gente vê os índios norte-americanos, nos índios, a gente vê nos orientais, né, os japoneses, os chineses, eles têm essa coisa do culto à família, né? E se a gente pode estender aos nativos, e o exemplo que a gente tem maior dos nossos nativos, os nativos norte-americanos, essa ancestralidade, ela ultrapassa a questão sanguínea. Eles têm também um envolvimento com a terra, com a natureza, com a água, né, com as árvores. E isso está muito distante desse nosso dia a dia tão tumultuado, de tanto barulho, de tão urbano,
não é, Eliane? E você, como é que você se encontra, né, nesse mundo? Porque são mundos paralelos, né? Esse mundo que você vive, que você descreve no seu livro e que você viveu isso, tanto é que o livro está aqui, né? E esse dia a dia nosso. Eu vivo esse dia a dia, né? A gente vive esse dia a dia tão consumista, né? De uma sociedade onde a coisa mais importante é o consumo. É uma sociedade que ela está se estendendo, né, ao Oriente também, né, as sociedades orientais, elas têm desde o final da Segunda Guerra Mundial também construindo esse consumismo exacerbado. Mas aí, no Sonho Branco, eu ultrapasso essa minha família, que eu busco ela, né, tentando fugir dessa coisa igual que a gente vive, tentando, acho que a busca de alguma coisa que surpreende a você mesmo, que me surpreende. E aí, nessa virada que um sonho me fez fazer no projeto, né? Eu sonhei com alguém que eu tinha que achar essa pessoa. E aí, nessa virada do projeto, eu encontrei não a família sanguínea, mas uma família espiritual. Tanto que o projeto Sonho Branco, ele construiu, eu tenho um álbum de família, que é a minha família sanguínea, essa família espiritual que eu construí, que foi construída, que foi se juntando ao projeto, ao Sonho Branco, que engloba as pessoas da família de Kathleen Kitten, uma família americana, que eu acabei indo lá fotografar o algodão deles, né? E depois, com a minha ida ao Togo, que é Costa dos Escravos, formalmente conhecido como Costa dos Escravos, que é a costa de onde vieram a maioria dos seres humanos que foram escravizados, né? Ninguém nasce escravo, nem ninguém é descendente de escravo. As pessoas são descendentes de seres humanos que foram escravizados. Foram escravizados. E aí, acabou que essas 3 jornadas do Sonho Branco criou, para mim, eu acho que para muita gente que se envolveu nele, uma outra família, que vai além dessa família sanguínea. E esse acreditar neste sonho, né? Isso é natural para você? Você acredita, você vive com esse mundo dos sonhos e você age neles, nesse aqui e agora, né? Porque você teve um sonho, né? E você foi em busca desse sonho. E aí é o que você narra aqui no livro, né? Como é essa sua relação? É uma coisa meio xamânica, assim, meio misteriosa. Você se considera uma pessoa mística, Eliane? Transita por esse mundo do xamanismo? Olha, até certo ponto, não muito exacerbadamente, não. Mas eu acho o seguinte, que eu acredito que a gente tem a cabeça nossa redonda, porque ela supostamente tem portas abertas para todos os lados. Então, se a minha cabeça está aberta para todos os lados, e eu acredito nessa habilidade de ver de todos os lados, então essa percepção, ela aumenta as minhas possibilidades de acreditar em coisas que a princípio seriam esquisitas, talvez, entre aspas. E quando eu tive um sonho, eu fiquei muito, muito assustada, porque eu tinha 3 projetos que vinham de longa data. Eu tenho Tempos de Tempo, que é um livro que trata das questões do tempo. Tenho um trabalho que eu fiz uma caminhada com a câmera na mão e com o gravador, gravando as impressões da viagem, e uma caminhada entre Ouro Preto e Belo Horizonte pela Via Férrea. Foram 3 dias caminhando na Via Férrea, não passa mais trem lá há muito tempo. E o outro projeto, Sonho Branco. E aí, quando eu tive esse sonho que eu tinha que achar essa pessoa, o primeiro lugar que eu encontrei o nome dela completo, que eu abri, o filho mais novo dela, que era onde tinham as memórias da família, falava dos tempos de mudança quando a família se mudou de Nebraska para Slayton, no Texas. Falava dos trens, que a cidade de Slayton foi fundada por uma companhia de trens, e falava da plantação de algodão.
Aí estavam os 3 projetos mais importantes, mais recentes meus no texto desse camarada que surgiu através do nome da mãe dele, no meu sonho. Que apareceu no seu sonho. Que apareceu no meu sonho. Eu fiquei muito, muito, muito assustada. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Porque no momento que eu acordei, tendo que ter essa resposta, quem era essa mulher, eu liguei o computador e joguei o nome dela lá. E quando eu achei, aí eu digo, eu achei que eu estava ficando louca, porque era uma coisa para mim impossível de acreditar que você está com 3 trabalhos maiores da sua vida artística no texto de alguém que você tem que achar essa pessoa, que você não tem a menor ideia de quem ela era, né? E aí eu passei para vários e vários amigos, saí passando para todo mundo. Fiz um texto contando a história do sonho, né? E do que eu tinha achado a partir do sonho, e passei para todo mundo, porque eu tinha dificuldade de depois eu mesma acreditar, né? Coisa tão inusitada, tão, não é? Tinha que ser uma reação muito imediata. Eu tinha que escrever aquilo e passar para todo mundo, né? Tanto que no livro tem algumas opiniões das pessoas que eu passei falando sobre o sonho. E aí, isso foi tudo, acho que me modificando, né? Acho que até abrindo mais ainda as portas da minha cabeça para essas percepções inusitadas de coisas que a gente não lida com elas no dia a dia, né? Coisas que... Mas eu tenho muito respeito pela natureza. Eu trabalho na área de ecologia. A primeira exposição que eu fiz do Sonho Branco no Museu do Homem do Nordeste, em 2006, eu fiz uma pequena mostra das primeiras fotos. Eu tenho o Ossário das Matas, que é uma peça minha, que são pedaços, restos de árvores, que eu chamo o Ossário das Matas. Eu tenho um torrão, que eu chamo do meu ancestral mais querido e mais conhecido, que é o próprio planeta Terra. Então, isso já vem de bem antes, né? Essa coisa meio xamânica, como você chama. Deixa eu também colocar aqui para os nossos ouvintes, né, que Eliane, ela tem mestrado em fotografia, né, pela Universidade de Illinois, em Chicago, Estados Unidos, bacharelado em comunicação visual pela Universidade Federal de Pernambuco. E o olhar, esse olhar sobre a câmera, por trás da câmera, né, da objetiva, né, como é que funciona isso para você? Você tem a sua, por exemplo, você chegou nos Estados Unidos, você entrou em contato com essas pessoas, você viu a Terra Vermelha, como estava, né, e o fotografar, né, é uma outra emoção, é um outro olhar, ou está tudo dentro de uma mesma emoção, de um mesmo foco? A tarefa, né, a missão do pegar a câmera. Esse projeto ele foi todo realizado com câmera analógica, com filme fotográfico. Eu tenho até hoje um laboratório dentro de casa, do meu apartamento. O fotografar, para mim, ele passou acho que sempre foi aquela coisa de quase que eu vejo em quase tudo uma imagem, né? Aquela coisa do principiante, fotógrafo principiante, quando ele começa a fotografar, todo lugar que ele olha, ele vê uma imagem. E eu, como tenho atualmente baixíssima habilidade visual, né? Eu tenho degeneração de mácula e retinose pigmentar. Então aí eu acho que eu voltei para o princípio, onde eu busco em tudo uma imagem. É aquela coisa assim, como se a imagem está fugindo da minha habilidade de perceber visualmente, ao mesmo tempo que eu estou tentando captar como se fosse uma coisa que está correndo e eu estou correndo atrás. Quando eu cheguei, né, depois do sonho, tem 2 fases bem interessantes. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, no Texas, que eu vi uma plantação de algodão enorme, enorme. Nunca que eu tinha imaginado tanto algodão em tão pouca terra. Apesar de também era muita terra, né? Mas num metro quadrado de algodão, eu não imaginei que se pudesse ter tanto algodão em tão pouco espaço. Eu passei mais ou menos 2 horas parada, estática, sem pegar a câmera, sem sair do lugar. Eu fiquei lá somente olhando e revivendo a roça do meu avô, imaginando meu avô ali comigo, imaginando os agricultores brasileiros, nordestinos, com aquele algodão pequenininho,
imaginando naquele lugar, olhando aquela plantação de algodão junto comigo. Então eu fiquei estática lá por pelo menos 2 horas sem fazer nada, só pensando. Se remeteu ao seu passado, à sua infância. E a sua chegada na África? Aí foi a mesma coisa. Quando eu cheguei no Togo, que eu cheguei naquele algodão minimalista de novo, de volta, que é muito mais minimalista do que o algodão do meu avô, né? Porque a produtividade lá é muito mais baixa. No lugar que eu fui, né? O Togo tem aproximadamente 200 mil pequenos agricultores de algodão. E eles são pequenos, muito pequenos. E a produtividade também é muito pequena, né? E o uso de agrotóxicos lá é muito, muito sério. Assim, eu acho que é muito difícil você realmente analisar o tanto de agrotóxicos que se usa no Togo. O algodão em si, ele é uma coisa que usa muito agrotóxico. Do 25% do agrotóxico... Tem a praga do bicudo, entre outras. No planeta é usado simplesmente com algodão. Apesar de que tem uma corrente enorme já plantando algodão orgânico. Isso. Tem muita gente já, principalmente na Índia, tem uma grande quantidade de pessoas preocupadas, né, com a quantidade de agrotóxico utilizado, não é? No algodão e fazendo ele orgânico. Que prejudica as pessoas, prejudica a terra. Muito, algumas, no Togo são crianças, são adolescentes, são mulheres grávidas que entram em contato com essa produção do algodão. E aí, quando eu cheguei lá de novo, que eu olhei aquele algodão minimalista, eu comecei a ficar de novo pensando no meu avô, no algodão do Texas, que já era aquela coisa enorme, no Mato Grosso do Sul, que eu tinha ido também, no Chapadão do Sul, no Brasil. E aí eu passei um tempão somente olhando aquele povo colhendo algodão e passando essas imagens na minha cabeça como um filme, né? Que eu acho que era aquilo que era o combustível, que é o combustível para a minha produção fotográfica. Que aí eu não me nutro da imagem, né? Eu me nutro da história, da memória, do que veio muito antes do eu estar com a câmera na mão. Depois de toda essa saga, depois de toda essa aventura, porque foi uma aventura, né? Você saiu daqui, foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos você foi para a África. Você encontrou alguma explicação para esse fato tão inusitado em sua vida, de um sonho, né, de uma pessoa que realmente existiu? Ou você não se preocupa com isso? Isso não é o mais importante? Olha, eu passei 14 dias em Lomé, né, que é a capital do Togo, com um camarada que virou meu irmão, e meu irmão togolês, que o nome dele é Kitissu Teté Situ. E o Teté, a gente passou 14 dias conversando, porque no Togo eles falam francês e eu não falo mal bonjour. E aí a gente se comunicando em inglês e a gente conversando todos os momentos do mundo, os maiores papos do mundo sobre a cultura africana em geral. Ele é professor de cultura geral no Togo. E eu fazendo perguntas a ele, algumas coisas eu não perguntava, ele já falava. Aí ele falou assim, contou uma história. Ele disse que eu acho que até agora foi a explicação mais bonita que eu já achei para isso tudo. Eu não estou querendo dizer que ela é mais verdadeira ou ela se encaixa melhor para as minhas crenças, nada disso. Eu acho que é a mais bonita. Bonita na energia que ela carrega e na forma da explicação do mundo onírico. No Togo eles acreditam em reencarnação. E aí ele explicou bem direitinho para mim, olha, Eliane, a gente acredita aqui no Togo que os nossos ancestrais, a energia deles está na nossa casa à noite. Quando fica de noite, os ancestrais vêm nos visitar. Quando você está dormindo, né? Você está dormindo. Se você tem a sua cabeça aberta, o ancestral lhe leva para passear. Então, eu não imagino a explicação dele, né? Um ancestral meu, que certamente deveria ser africano, me pegou ali dormindo
e me levou para esses lugares, entendeu? Que eu precisava de ir. Então, eu achei isso lindo, porque é uma explicação para o mundo onírico que a gente não tem. Exato. Né? Uma explicação que a gente não tem. Então, a princípio, né? E o meu processo produtivo, o meu processo de pensamento está muito ligado a essa coisa do dormir, sabe? Eu sou muito enjoada para dormir, eu sou enjoada para acordar também. E aí, tem hora que eu acordo, eu tenho impressão que uma coisa está fora de mim ainda. Sabe aquela sensação de que eu não estou toda ali ainda? Naquele em dois mundos paralelos diferentes. Dormindo, naquele estado de vigília, né? Eu tenho, sim. Isso, mas você tinha que descobrir quem era Catherine Kitten. Você encontrou a resposta? Foi. Aí eu encontrei a resposta. A Catherine Kitten morreu em 1937. O filho dela, Ray Kitten, morreu em 96. E o meu sonho estava em 2006. E eu encontrei a neta dela, Shirley Kitten Bednaz, que mora em Slayton, no Texas. E que me recebeu muito bem na casa dela e que me tratou como se eu fosse da família. O mais incrível foi isso. Pois é, são as histórias. E se você quer saber mais ainda sobre essa história e como é que termina esse sonho, né, você vai hoje lá no lançamento, né, do livro de Eliane Veloso, a partir das 7 da noite, na Livraria Cultura, aqui do Paço Alfândega. Paço Alfândega. Sonho Branco Trilogia. É o livro aí que despertou minha curiosidade. Eu tenho certeza que despertou a curiosidade dos nossos ouvintes também. Eliane, muito obrigada pela sua participação aqui. Nossa, que aventura, né? As imagens são belas, as imagens que ela mesma fez, né? Que ela pegou nessa sua viagem e que também participa aqui do livro. Estão aqui no livro. Obrigada para você. Muito obrigada, boa tarde para todos. Um abraço. Folha FM. Folha FM. Folha na tarde.